Então, pessoal, continuando aqui o nosso estudo de gráficos de coordenadas polares, nessa videoaula aqui vamos montar mais dois gráficos, tá ok? E utilizando uma técnica que você já conhece, né, que seria através da simetria, tá ok? Então, você deve estar acostumado a montar gráficos fazendo o seguinte, estipulando valores para θ e com esses valores e, claro, substituindo na função, no valor da função, estipulando valores de θ que iria de 0 até 2π, e com esses valores, substituindo na função, iríamos encontrar o valor do raio. Não é isso? Então, com isso, teríamos o ponto para colocar no gráfico da função. Beleza. Só que poderíamos até facilitar a nossa vida, né? Em vez de colocarmos todos os ângulos importantes de 0 a 2π, poderíamos colocar alguns pontos, né? Alguns pontos, e esses pontos eles iriam depender de como, né, essa função, em que eixo, com relação a qual eixo ela seria simétrica. Você deve lembrar, por exemplo, se tivéssemos aqui uma função, vamos lembrar lá do ensino médio, se tivéssemos aqui uma função e essa função fosse simétrica em relação ao eixo x, né, que seria a mesma coisa que o eixo polar, o qual estamos estudando em coordenadas polares, e temos aqui o eixo y, que seria a mesma coisa que o eixo θ igual a π meio radiano. Ok? Então, se tivéssemos aqui uma função que fosse simétrica em relação ao eixo polar, vamos colocar aqui uma função qualquer. Então, essa função é simétrica em relação ao eixo polar. A gente sabe agora. Então, se ela é simétrica em relação ao eixo polar, né, o eixo x, então tudo que aconteceu aqui em cima irá, ou seja, essa parte de baixo aqui do eixo x, iria funcionar como um espelho, né? Então, iria refletir o que está acontecendo aqui em cima. Ok, pessoal? Então, perceba que, em vez, né, isso trabalhando com coordenadas polares, ao invés de estipularmos valores para θ de 0 até 2π, o que vamos fazer? Vamos estipular valores para θ, né, de 0, okay, do ângulo 0, até π. Por quê? Porque o que aconteceu de 0 a π vai acontecer de π a 2π. Ou seja, vamos fazer uma reflexão aqui, certo? Vamos refletir o que está acontecendo aqui em cima. E isso iria facilitar a nossa vida, né? Iríamos fazer um gráfico com uma velocidade maior. Ok, pessoal? Então, em se tratando aqui de coordenadas polares, em gráfico de coordenadas polares, vamos analisar o seguinte. Vamos ver aqui no caso ou duas situações, né? A primeira situação é se a função ou o gráfico dessa função é simétrico, né, em relação ao eixo, então vamos colocar aqui, ao eixo x, né, ou o eixo polar. E ele também pode ser, eu acho esses dois mais importantes, né? Ele também pode ser simétrico em relação ao eixo y, né? Ou o eixo quando θ é igual a π meio radiano, ok? Seria aquele eixo vertical. Beleza. Então, quando é que uma função, o gráfico de uma função é simétrico em relação ao eixo x? Ele vai ser simétrico em relação ao eixo x, pessoal, quando na sua função trocarmos θ, então vamos trocar θ por menos θ. Se não acontecer nada, então quer dizer, ou se a função, né, não acontecer nada com essa função, não mudar nada a sua estrutura, então quer dizer que o eixo x, essa função, né, o gráfico dessa função é simétrico em relação ao eixo x. Se por acaso trocássemos aqui o θ, né, trocássemos o θ por π menos θ, isso na função, né, então essa função, se não alterasse, o gráfico dessa função seria simétrico em relação ao eixo y. Então vamos utilizar um exemplo aqui, porque só falando fica meio chato, né? Vamos pegar aqui uma função, então essa função r igual a 2 multiplicado por seno de θ. Exatamente, pode ser essa função. É uma função bem simples, tá ok? Então, antes de iniciarmos, né, ou colocarmos os valores aqui de r e θ, vamos ver se essa função, então, se essa função ela é simétrica em relação ao eixo x ou em relação ao eixo y. Porque o θ aqui ficaria mais fácil saber quais valores de θ iríamos utilizar. Beleza, então como é que a gente sabe? Vamos trocar primeiro o θ por menos θ. Ok, pessoal? Então, trocando aqui o nosso θ por menos θ na função, é claro, ok? Então, vamos trocar aqui na função. Então, r é igual a 2 multiplicado por seno de θ é a função.
Vamos pegar aqui ó, essa função agora e vamos trocar θ por menos θ. Então, teríamos seno multiplicado por 2 multiplicado por seno de menos θ. Tá ok? Então, vamos ver se ela é simétrica em relação ao eixo polar. Tá? Quando a gente faz essa troca aqui, estamos analisando se ela é simétrica em relação ao eixo polar. Analisando aqui, você deve concordar comigo que seno de θ é diferente de seno de menos θ. Só para relembrar aqui, ó, vamos pegar o círculo trigonométrico, tá ok? Então aqui tem um círculo trigonométrico, aqui é o eixo dos cossenos, aqui, aliás, o eixo dos senos e o eixo do cosseno, tá ok? Vamos pegar um ângulo qualquer, um ângulo θ, vou pegar aqui o ângulo θ estaria aqui, tá ok? Esse ângulo θ e o ângulo menos θ, já que trocamos por menos θ, o menos θ estaria aqui, certo? Iria no sentido horário. Beleza. Quem seria o seno de θ? É a projeção dele em relação ao eixo dos senos. Então, o seno de θ, ele estaria aqui, né? Seria positivo e teria esse tamanho aqui. E o seno de menos θ, sua projeção no eixo dos senos, estaria aqui. O tamanho em módulos seria o mesmo. Só que ele seria, no caso aqui, negativo. Então, seno de menos θ é diferente de seno de θ. Então, essas duas funções aqui, pessoal, seriam diferentes. Ou seja, em relação ao eixo polar, essas funções, né, são diferentes. Aliás, essa função não é simétrica em relação ao eixo polar. Ok? Então, vamos fazer agora o seguinte. Vamos fazer a segunda situação. Vamos trocar θ por π menos θ. Então, sabemos que R é igual a 2 multiplicado por seno de θ. Não é isso? Então, vamos analisar agora essa função com R igual a 2 multiplicado por seno de π menos θ. Ou seja, trocamos aqui o θ, não é isso? Trocamos o θ por π menos θ. Então, vamos analisar agora. O θ estaria aqui. O π menos θ, você deve concordar comigo, está aqui. Ok? Analisando o ciclo trigonométrico. Então, a sua projeção no eixo dos senos estaria aqui. Ó. Ou seja, seno de θ é a mesma coisa que seno de π menos θ. Ou, melhor dizendo, o gráfico dessa função, pessoal, ou seja, o gráfico de 2 multiplicado por seno de θ é a mesma coisa que 2 multiplicado por seno de π menos θ. Tá ok? Então, o gráfico dessa função é simétrico em relação ao eixo y. Então, tudo que acontecer nessa banda aqui vai acontecer nessa parte aqui. Toda essa parte aqui, ou seja, o segundo e o terceiro quadrante, será um espelho. Né? Tudo que acontecer aqui irá refletir aqui. Então, vamos analisar o gráfico de 0 a π², né? Em vez de analisarmos todos os ângulos de 0 a 2π. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar aqui o nosso slide e vamos pegar um pouco, vamos analisar, né, com esse gráfico aqui, que é melhor. Ok? Então, a nossa função seria R igual a 2 multiplicado por seno de θ. Tá ok? E vamos fazer aquela tabelinha. Então, vamos colocar aqui o nosso θ e aqui o nosso raio. Como eu falei para vocês, ele é simétrico em relação ao eixo y. Então, vamos colocar ângulos aqui que irão, os importantes, né? De 0 até π/2. Então, vamos colocar aqui π/6, π/3, que é um importante também, e π meio radiano. Ok? Então, teremos aqui apenas 4 ângulos. Então, percebam a facilidade, né? Vamos fazer apenas 4 cálculos aqui. E será bem rápido. Ó. Substituindo 0 na função, seno de 0 é 0. 2 multiplicado por 0 é 0. Então, teremos aqui o raio igual a 0. π/6 radiano, o seno de π/6 seria seno de 30 graus, é 1 meio. 1 meio multiplicado por 2 seria 1, certo? O seno de π/3, ou seja, seno de 60 graus, isso aqui daria 2 multiplicado por seno de 60 vai dar a raiz de 3 por 2, certo? Aliás, seno de 60 é raiz de 3 por 2, né? Então, raiz de 3 por 2. Isso aqui daria raiz de 3, que é aproximadamente 1,73. E seno de π/2 ali vai dar 1, então teríamos aqui como resposta 2. Colocando esses pontos, pessoal, no gráfico, teríamos o seguinte, ó. Quando o ângulo é 0, o raio é 0. Quando o ângulo é de 60, o raio é 1, então estaria aqui. Quando o ângulo é de 30, é 1, né? Quando o ângulo é de 60, é 1,73, então estaria mais ou menos aqui. E quando o ângulo é de π meio radiano, o raio seria de 2, então estaria aqui.
Então, se unirmos esses pontos aqui, ó, teremos uma banda de uma circunferência, certo? Então, como ele é simétrico em relação ao eixo y, então tudo que aconteceu aqui vai acontecer desse lado também. Então, teremos mais ou menos isso aqui, tá ok? Então, teríamos mais ou menos isso aqui. Então, perceba que é bem mais simples montar o gráfico de uma coordenada de coordenadas polares, né, quando analisamos a simetria, tá ok? Na próxima aula eu vou continuar essa ideia aqui e vamos montar um outro gráfico para mentalizarmos o que foi feito aqui. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham compreendido e vamos continuar na próxima aula. Valeu? Muito obrigado e espero vocês. Valeu!